Oi, pessoal! Hoje é dia de bate-papo no canal Linha Ecológica. Dia 15 de outubro foi o dia do consumo consciente. Então, o tema com a nossa convidada aqui é consumo consciente, né, gente? Pra gente cada vez mais melhorar a forma da gente se relacionar com a natureza, com o planeta. E a nossa convidada, a atriz Larissa Maciel, ela vai estar aqui falando desse tema tão importante. E pra gente começar, gente, ela aqui do meu lado, ela é atriz brasileira. Ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Trabalha desde cedo. Já fez diversos trabalhos na televisão, no teatro, no cinema. Ficou super conhecida nacionalmente, se é que a gente pode falar, né? Isso porque a pessoa começando desde cedo, né, gente? Ela já era conhecida, mas realmente ela ficou conhecida no Brasil depois da minissérie Maísa, que foi um sucesso. Ela é mãe da Milena, de 8 anos, e ainda, gente, se preocupa com o meio ambiente como uma boa cidadã. Obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui batendo esse papo de um tema que eu entendo que é de responsabilidade de todos nós, né? Verdade, é um assunto que eu gosto muito de falar, então eu fiquei bem feliz quando você me chamou, porque não é tão comum a gente receber convites de entrevistas com esse tema, né? Assim, geralmente versa muito sobre a nossa vida pessoal, sobre carreira, e eu tenho muito prazer de falar sobre esse assunto, que eu acho que é um dos assuntos mais importantes e mais relevantes que a gente pode conversar hoje em dia. Sim, né, gente? O meio ambiente agradece sempre. E, Larissa, para a gente começar, assim, a sua vida ela é muito corrida, né? Por conta da sua profissão. Quando que você começa a ter esse olhar, né? Esse desconforto das suas ações para com o meio ambiente? Então, Ilka, eu acho que isso para mim é muito presente quando eu busco nas minhas memórias. Isso para mim já é uma coisa que faz parte da minha vida meio que desde sempre, assim. Eu lembro quando eu estudei na escola a palavra ecologia e o que que isso significava. E eu lembro que isso era uma temática de estudos da minha escola e tinha que fazer uma redação sobre esse tema e as melhores redações seriam premiadas. E aí a minha redação foi premiada e eu ganhei um livro Legal. sobre ecologia, que eu li inteiro, porque eu ganhei, eu achei o máximo, né? E eu li inteiro. Então isso entra na minha vida através da escola e através desse livro e começou a fazer parte de uma forma muito natural, assim. Né? Porto Alegre é uma cidade que, assim como Curitiba, já implementava a coleta seletiva, por exemplo, já há muito tempo atrás. Uhum. Então, assim, separar o lixo, esses cuidados básicos, assim, é uma coisa que sempre estiveram presentes na minha vida. A gente tinha um sítio, então o meu contato com a natureza era muito, muito diário, assim, né? Todo final de semana a gente plantava, né? Meu pai plantava, meu pai sempre gostou de plantar, então a gente comia o que a gente cultivava no sítio. Então, isso já estava de alguma forma muito presente, mesmo que eu não pensasse tanto sobre isso, como veio acontecer depois. Né? Depois que eu virei mãe, eu acho que foi a virada de chave, assim. Eu sempre tive consciência, sempre tive cuidado. Essa conexão, né? Exatamente. E assim, e eu noto que depois pensando sobre as práticas sustentáveis, elas sempre tiveram presentes na minha vida. Mas de uma forma orgânica e natural, eu não precisava pensar sobre elas. Quando eu comecei a refletir aqui, eu comecei a ver o quanto a minha vida já era uma vida que já era norteada por esses princípios de sustentabilidade. De certa sabe? forma consciente, né? Inconsciente, assim, não era uma coisa que eu pensava, mas eu já fazia. Consciente, que eu digo assim, né? Com o meio ambiente, Sim, né? Mas isso. sem você perceber. Isso. Agora, gente, bacana, né? Mas agora, pra gente esquentar um pouquinho esse bate-papo, uma pergunta que não quer calar, até por conta de toda a sua rotina. Você é consumista? E aí, Então, gente? eu já fui mais, eu acho. Hoje em dia, eu tenho muito cuidado com tudo que eu compro, assim. E eu compro cada vez menos. Claro que, sendo atriz, eu ganho muita coisa. Sim. Né? E assim, hoje em dia eu tenho cuidado também de negar as coisas que eu sei que não fazem parte, não vão funcionar para mim, eu já falo, não, eu não quero. Por exemplo, produtos de beleza, que não eu fiz uma transição para produtos clean beauty, né, de beleza limpa, beleza sustentável. Sim. Então eu não uso mais. Então não adianta uma marca vir querer me dar de presente que não tem essa responsabilidade. Coisas que não tenham, né? que não tenham a ver, porque eu já não uso mais. Eu realmente não uso cremes e maquiagens cheias de toxinas, entendeu?
Então, hoje em dia eu já consigo dizer, olha, obrigada, mas... Ou então eu dou de presente para alguém que eu sei que ainda usa, mas eu já procuro ter esse nível de cuidado, assim. Mas teve uma frase que um dia eu li e que teve um impacto muito grande, assim. Que a frase é a seguinte, tudo que a gente joga fora, na verdade a gente joga dentro, Sim. Dentro do nosso planeta. E é uma coisa simples, né? Uhum. Mas eu nunca tinha parado para pensar sobre né? isso. E isso levou a uma consciência, uma reflexão de um tamanho. Porque se a gente pensar que o plástico não foi inventado há 400 anos e que todo o plástico que já foi produzido no planeta tem menos de 400 anos, e 400 anos é o tempo que um plástico leva para se decompor, na verdade Exato. ele não se decompõe, né? Ele se quebra em partículas menores que continuam Exato. Só para pensar nisso. Todo o plástico que já foi feito ainda está no planeta. Exato. O que não foi reciclado. E o que já foi reciclado continua existindo numa nova forma, mas está aqui. Então, assim, o nosso planeta tem um tamanho. Esse tamanho é finito. E a gente está muito perto desse limite, né? Então, assim, isso mudou totalmente a minha relação com o consumo. Porque hoje em dia, quando eu vou comprar alguma coisa, eu penso sempre no ciclo desse produto. Quanto tempo que eu vou usar esse produto e o que eu vou fazer com esse produto quando eu não usar mais. E eu sou muito criteriosa, assim. Por exemplo, esse anel aqui, que é um anel de plástico. Hoje em dia eu não compro mais coisas de plástico. Mas, quer dizer... Não tem como não comprar, Sim, gente. a gente vive uma licença aí, né? Assim, mas eu não escolho adquirir coisas de plástico. Mas esse anel, eu tenho esse anel há uns 25 anos, mais ou menos. Aí, ó. E ele vai continuar comigo. Eu tenho épocas que eu não uso mais, porque eu acho que ele não tá mais combinando comigo. Fica lá guardado, aí de vez em quando eu vou lá, recupero ele, assim. Eu sei que é um anel que eu vou poder passar pra minha filha. Ele é de plástico. Sim. Mas eu vou passar, minha filha vai usar, entendeu? E ele vai entrar, ele vai sair de moda, e ele vai continuar existindo ali. Mas isso que é bacana, né? Porque olha quanto tempo, gente, 20 anos ela tem um anel. E não parece, olhando, não parece que é de plástico. E o plástico, não acredito que você vai concordar comigo, ele não é um vilão, se você for ver, desde que seja utilizado de uma forma correta. O problema é que, assim, começou o processo dele de fabricação, por exemplo, um copo plástico. Copo plástico são fabricados milhares para você consumir em 3 minutos e descartar. E vai para onde, exato, né? É a questão do canudo, por exemplo. Exato. Eu participei da campanha, né, que a gente fez do Pare de Chupar, que culminou até com a proibição dos canudos plásticos no Rio de Janeiro. E a pessoa fala, mas o vilão não é o canudo. Gente, não é o canudo, mas o vilão não é o canudo isolado. Mas assim, você tem que pensar que isso gera uma reflexão. Exato. Essa reflexão. Por que você precisa de um instrumento que você vai usar minutos, vai ficar no planeta para sempre, se você tem uma boca que pode encostar no copo e você pode beber direto? Ou que tudo bem, de repente você tem, né, tá num lugar que de repente não tem tanta higiene e tal. Por que não você ter o seu próprio canudo que você pode reaproveitar, reutilizar, você ter né? o seu próprio canudo, você ter o seu próprio copo que você vai usar várias vezes, ou você beber direto na garrafa. Exato. Por que você tem uma garrafa de plástico, você coloca um canudo dentro? Se ali a partezinha que a tampa ela tá fechada, tá higienizada, né? Você não vai botar toda a garrafa na boca para beber água, você vai botar na parte que tá em contato com a tampa que tá protegida. Sim. Você não precisa de um canudo para beber dentro da garrafa. Então você começa a pensar nas pequenas coisas que todo mundo pode fazer. Porque é meio desesperador, né? Quando você pensa no tamanho, né, de tudo que tá acontecendo, na quantidade de lixo, na quantidade... Aí você fala assim, cara, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Sim. Né? E te dá uma frustração, né? Você fica frustrada. Mas você pode nas pequenas coisas. E toda pequena ação, ela importa. E ela causa impacto. Né? Porque a gente se afeta, né? Sim. A gente tá sempre se afetando, a gente tá sempre afetando o planeta. Então, nas nossas escolhas individuais, é onde a gente pode exercer o maior papel de mudança. São nas nossas escolhas. Nas nossas escolhas com relação ao consumo, nas nossas escolhas com relação à forma que a gente se relaciona com o planeta. Perfeito. Então, por isso, assim, eu acho que eu já fui mais consumista, mas hoje em dia, assim, eu não compro por impulso. E eu sempre peso, quando eu vou adquirir alguma coisa, o tempo que eu vou conseguir usar essa coisa. E a forma que essa coisa foi feita.
Por exemplo, eu tô com tênis, eu tô com um tênis que é feito de matéria-prima reciclada, Legal. todo ele, sabe? Eu escolho comprar coisas que são coisas que vão ficar comigo durante muito tempo, que eu vou poder usar durante muito tempo, que eu vou poder, depois que eu não quiser mais, que eu vou poder dar para outras pessoas que poderão continuar usando e optar por coisas que tenham sido feitas de forma sustentável, com matérias-primas sustentáveis. Na verdade, a economia circular, né? A gente tem que parar de seguir a economia linear, que é isso de produz, usa e joga fora. Exatamente. E não, a economia circular, essa preocupação de voltar. E você usou uma frase que eu uso muito quando eu nas minhas lives e para as pessoas do meu dia a dia, que são pequenas atitudes geram grandes transformações. Porque é isso, realmente, a gente não vai mudar o mundo, né, tirando o canudo de circulação, parando de usar o copo plástico, mas essa reflexão que você falou e de uma forma muito bem colocada, faz você refletir e perceber a importância e você começa a se preocupar em tudo que você começa a fazer. Então aí você para de usar uma sacola de plástico, você começa a usar uma eco bag, você vai comprar um tênis, você já se preocupa do que ele é feito. E é isso que a gente precisa cada vez mais, essa conscientização. Pequenas atitudes realmente vão tomando uma proporção e vai contaminando também, né? Mas eu acredito que as pessoas que estejam à sua volta, como as pessoas que estão à minha volta, que conhecem o meu trabalho, as pessoas vão tendo essa preocupação de quando vai fazer alguma coisa, poxa, eu tive contato com a Larissa falou, ficou na minha cabeça, Exatamente. Eu vou reduzir, eu vou evitar isso, eu vou pensar mais no meu consumo. Exatamente. E já falando nessa questão do consumo, né, na sua profissão, você percebe o impacto com o meio ambiente? Sim, assim, um set de filmagem, por exemplo, é uma coisa que produz muito lixo, né? E a gente faz essas pequenas ações, assim, né? Nas novelas que eu tenho feito, a gente sempre fala, gente, vamos todo mundo, cada um ter o seu copo, pra gente não usar o copo cada vez que vai beber água, né? Cada um usar um copo. As pessoas já têm essa consciência, né? A maioria das pessoas. Tem gente que não tá nem aí, mas enfim. Com quem a gente pode trocar né? Eu ando com a minha canequinha de metal que eu uso para tomar cafezinho. Eu tenho meu copo, legal. né? Daquele de silicone que eu carrego comigo também. Fico procurando gerar menos lixo, assim. Mas, enfim, essas mudanças a gente vai convencendo um colega aqui, vai convencendo outro ali, vai trocando uma ideia aqui. E pela repetição, acho que as pessoas vão conseguindo mudar os seus hábitos. Sim, com certeza. E é isso, assim, você vai plantando uma sementinha que a gente sabe que não vai atender todo mundo. O próprio copo, né? Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam, nossa, que copo bonito, tal. Onde você comprou? Eu não, mas você entende o porquê desse copo? Você sabe o impacto do copo plástico, o gasto de água, de energia, enfim, que gera tudo isso para você usar em 3 minutos. Ou seja, num dia, por exemplo, pessoal, um copo plástico, se você ficar usando, você usa uns 5 copos plásticos no dia. Imagina na semana, são 25 copos. Aí você vai ali, você toma um cafezinho, e aí você pega aquele copinho pequenininho, aí você toma um cafezinho, aí daqui a uma hora você vai lá e pega outro. É muito lixo. Muito. Além do que, você tá fazendo mal, né? Porque o copo plástico, em contato com o calor, ele libera substâncias tóxicas. Então, assim, você tá fazendo mal pra você mesmo, você tá se envenenando. Né? Então usa uma canequinha sua, de metal. E que não ocupa, gente. Eu também tenho meu copinho aqui. Ocupa espaço? Não. Aí, ó, é super simples. E já me falaram isso, eu acho que já também te perguntaram. Larissa, mas na hora de lavar tá gastando água, mas é mínimo comparado ao gasto de água que é utilizado na produção gente, de copos assim, plásticos. Você vai gente, é usar mínimo. um copo que você usa, você vai lavar ele uma vez por dia, a não ser que você coloque uma bebida, por exemplo, doce, com açúcar, que mele, né? Mas que você beba água, você não precisa ficar lavando cada vez que você usa o seu copo, é você que tá usando. Exato. Né? O copo do cafezinho, eu passo uma água, pego um papel toalha e limpo ele e pronto, ele tá limpo, fui eu que usei. Né? Eu não preciso cada vez que eu uso lá lavar com sabão, com espuma, não precisa. Não tem necessidade. Não é necessidade disso. Vocês viram, gente, contribuir com o meio ambiente assim, é simples, é uma atitude simples que faz muita diferença. E Larissa, você daqui a pouco vai completar 45 anos, dia 31 de outubro. Com toda essa já experiência, 45 anos, seu olhar mudou muito para o meio ambiente desde então? Mudou. É o que eu te falei, né? Eu já tinha essas práticas que já estavam introjetadas na minha vida, eu nem pensava sobre isso. Por exemplo, eu sempre gostei de comprar em brechó. Minha adolescência, eu era rata de... Adolescência não, na faculdade, assim, né? Com uns 20 anos. Eu era rata de brechó.
E eu comprei peças que eu tenho até hoje e que eu uso até hoje, que são peças, né, que não eram feitas para se jogar fora, então são peças boas que continuam iguaizinhas, assim, né? Você lava milhões de vezes e continua igual. Mas realmente a mudança de chave para mim foi quando eu virei mãe. Que a gente sempre sabe, né? Você sempre escuta. Eu escutava isso, assim, né? Que em 2050 existiria mais plástico no oceano do que peixe, né? O ponto de não retorno do planeta. E aí onde eu fui fazer a conta, eu fui ver a idade que a minha filha teria, né? Em 2050. E aí eu falei, gente, 2050 minha filha vai estar no auge dos 30 anos, 30 e poucos anos, né? Ela vai estar no auge da vida produtiva dela, tendo que lidar com um planeta em colapso, né? Eu não quero isso para minha filha, eu não quero isso para os meus netos, eu não quero isso para os filhos das minhas amigas, eu não quero isso para os amigos da minha filha. Então eu me tornei mais atuante a partir dessa consciência, assim. Não que eu já não tivesse, mas realmente me bateu de um jeito, assim, tá acontecendo, entendeu? Eu acho que a gente tem que mudar a nossa percepção, sabe, com relação a nossa relação com o planeta tá muito errada. A gente usa o planeta e até termos como assim, temos que salvar o planeta. Gente, o planeta tá aqui há bilhões de anos, o planeta vai continuar aqui. O que tá em risco é a nossa espécie. E tem gente cética que fala, mas é melhor mesmo que a gente pare de existir. Talvez seja, porque o planeta vai dar um jeito de se livrar da gente. Sim. Porque a gente não está conseguindo coabitar com sabedoria nele. E o nosso planeta é tão maravilhoso, nos provém tudo que a gente precisa. E a gente é a única espécie do planeta que usa ele da forma que a gente usa. Nenhuma outra espécie provoca o dano que a gente provoca. A natureza não produz lixo, né? Não. Somos... Em todas as formas, a forma que a gente altera os ciclos, como a gente interfere em tudo, em todas as nossas escolhas, o quanto a gente afeta os outros seres que habitam o planeta, como se a gente fosse o topo da pirâmide, né? E eu não acredito nessa visão, né, que o homem é o topo da pirâmide. Eu acredito numa visão de um círculo, né, que somos todos interdependentes e todos deveríamos habitar o planeta dessa forma. Só que isso é uma consciência que vai demorar muito tempo para que todas as pessoas tenham. Talvez não dê tempo. Exatamente. Né? Talvez quando as pessoas encarem que, nossa, realmente a gente não vai conseguir mais existir aqui, nossa espécie vai sucumbir. Não vai, tá ali, né? A gente tá ali no limite de não retorno. Então, tá tem um perto vídeo, da né? gente. Tem vários, né? Da ONU, recente, do meio ambiente, que é um dinossauro falando, não sei se você já assistiu, e ele fala justamente isso. A minha raça foi extinta por uma situação. Vocês serão extintos pela falta de responsabilidade de vocês. Isso é muito triste. A natureza, ela se regenera, né? Ela tá aí, tá? A gente não. Tá aí, então... A pandemia tá aí pra mostrar. É só a gente ficar quieto em casa, que a natureza... Uma velocidade, né? Ela se recupera numa velocidade absurda. Só que vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais. Mas ela, de alguma forma, ela vai continuar existindo. Nós é que vamos padecer. Né? A gente é que vai sofrer as consequências. Então, assim, essa consciência é uma consciência urgente, assim, que as pessoas precisam ter. E aí é aquilo que a gente estava falando antes. Ai, mas o que eu faço? Começa por você. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Você sabe que eu quando eu mudei para o Rio de Janeiro e eu saí da casa dos meus pais, que já tinha uma estrutura bem sustentável, eu fui morar sozinha. Primeiro que eu me deparei com uma cidade que não tinha coleta seletiva. E aí eu ficava assim desesperada de ter que colocar um vidro junto com uma casca de banana, sabe? Assim, hoje em dia já tem. Hoje em dia no meu bairro primeiro tinha uma vez na semana, agora já tem 2 vezes na semana. Você vê que as pessoas estão mudando nesse hábito que é tão simples, né, de separar o seu lixo e é tão importante. Mas aí eu comecei a pensar, e aí eu comecei a fazer mercado e eu comecei a comprar, né, os alimentos cheios de agrotóxico. E aí eu comecei uma busca de que forma que eu ia conseguir me alimentar de alimentos orgânicos. Até que, enfim, achei uma cooperativa que entrega em casa e as pessoas têm essa visão de que orgânico é muito caro. Gente, não é. Não é mais caro do que você comprar comida no mercado. Não é. E fora que se você coloca... E é um ciclo todo sustentável, né? Porque você está estimulando produtores locais que produzem com biodiversidade, ou seja, preservam a integridade do solo.
Você tá fazendo bem pra você, pra sua saúde, pro futuro, porque você não tá se envenenando. Exato. E aí uma coisa vai levando a outra, né? Um dia eu parei e pensei assim, nossa, eu presto tanta atenção em tudo que eu como, né? A forma que eu me alimento. E não tinha essa opção de orgânicos que tem agora. Né? Você vê que é uma demanda, porque a indústria, o mercado, ele segue a procura. Se não tem procura, ele não faz. Exato. Mas tem procura, porque hoje em dia a gente tem quase tudo orgânico. Né? Você consegue do café quase tudo você consegue escolher orgânico. Claro que tem muitos produtos que ainda são muito mais caros, Sim, os orgânicos. sim. Mas é uma demanda de mercado. No momento que tiver uma demanda maior, o preço vai Exato. baixando. Isso já vem acontecendo, né? E aí eu pensando nisso, eu falei, nossa, eu uso maquiagem, shampoo, condicionador, creme de cabelo, cremes, um monte de cremes, sempre gostei de cuidar de mim, sempre tive uma preocupação com a beleza, sempre gostei de me maquiar. Aí eu pensei, e isso, né? Porque assim, é uma coisa que eu entro em contato com o meu corpo diariamente, todos os dias. Não faz mal só pra mim, porque tudo que a gente usa na gente, o que a gente não absorve quando a gente toma banho, pela água, vai pro mar e volta pra gente, né? Porque tudo nesse planeta é um ciclo, né? Nada desaparece aqui, né? A coisa vem e vai. E aí eu comecei a pensar que tinha que ter uma outra forma. E aí eu entrei em contato com todo o mercado da beleza limpa, que é maravilhoso, né? Que são produtos que você usa e que não fazem mal nem pra você, que enquanto você está se maquiando, você está tratando a sua pele, porque todos os ativos são benéficos, em vez de ser tóxicos, que bagunçam o seu sistema hormonal, que bagunçam os seus receptores, né? Enfim, que fazem uma bagunça em você como um todo, Sim. né? Você está usando produtos que têm ativos que te tratam, que te cuidam, né? Que fazem bem para sua pele, a base que você usa já está hidratando, já está tratando, né? com princípios ativos saudáveis. Que quando você tomar banho, vai embora pelo mar e não vai fazer estrago nenhum, né? Não vai afetar ninguém. E aí eu mudei do filtro solar até... Agora eu achei esmalte. Que tem. Que é ótimo, inclusive o esmalte, brilhoso, dura, tudo maravilhoso. E que tem, assim, não é totalmente isento, né? Mas tem 1/3 da química que o esmalte convencional tem. Então você consegue ir mudando, né, os seus hábitos e vivendo de uma forma mais leve, assim. Quando eu olho meu banheiro, eu vejo que a maioria é vegano, não é de origem animal, nenhum bichinho sofreu para fazer aquele produto, né? Que eu sei que sem embalagem. Sem embalagem, que o filtro solar que eu uso diariamente quando eu tomar banho não vai matar coral, porque tudo afeta, né? Tudo afeta. Tudo. E aí são mudanças que eu fiz na minha vida que eu fico muito feliz, assim, que eu já uso com a minha filha já tem esse cuidado, né, dos produtos que eu uso nela. Legal. E nossa, a beleza limpa foi realmente uma mudança na minha vida em todos os sentidos, assim, porque a mudança em mim foi gigantesca, assim, até no meu sono, sabe? Quando eu parei de usar um monte de cremes cheios de substâncias, eu comecei até a dormir melhor, assim, a minha pele ficou muito melhor. Eu acordo e durmo com uma pele radiante, assim. Você vê que, né, existem outras formas e não são tão conhecidas ainda, mas eu acho que é o caminho natural das coisas, sabe? Eu acho que as pessoas vão criar essa consciência e vão perceber isso na prática, né? Não, e a natureza nos oferece o melhor, né? Assim, até voltando um pouco atrás, eu sempre reforço, eu falo, gente, é simples, sabe? Assim, as pessoas que não acreditam, né, na preocupação com o meio ambiente, é só parar um pouquinho e pensar, o ar que a gente respira é dado gratuitamente e a gente precisa dele para viver. A natureza nos dá o solo, que é o alimento, que a gente também precisa para sobreviver. E ela nos dá gratuitamente a água. E a gente não cuida disso da melhor forma. Então, assim, é só parar um pouquinho para pensar. É simples, né? E o que não faz mal para o meio ambiente, não faz mal para a gente. Porque somos seres vivos, né? Então, se a gente impactar o meio ambiente, como você falou, é um ciclo, vai voltar, né? Então, o plástico. Você descarta o plástico, a gente volta e come esse plástico no peixe, na água que a gente vai utilizar. Então, é fazer a sua parte e pensar um pouquinho que você fala, poxa, faz sentido, né? A gente precisa cuidar dessa casa e aquilo, né, Larissa? A gente só tem um planeta. Ah, não, mas estão indo descobrir um outro planeta e tal.
Mas, gente, não é melhor se prevenir do que, né, sair em busca de um Não é? outro planeta, E sabe o que que né? é incrível? Tem gente que ainda pensa isso. Eu falo, não, gente, vamos cuidar aqui do que a gente já tem, né, de melhor. Nunca vai ser tão bom quanto aqui. Exatamente, exato. E tem uma outra coisa aí que é incrível, que é hoje em dia a gente já existe tecnologia para quase tudo. Exato. Para despoluir rio, para despoluir lago, para despoluir mar, para transformar fralda Reciclar, descartável né? em telha. Existe tecnologia para tudo. O que falta? Falta vontade política de aplicar o uso dessas tecnologias, de quebrar o padrão estabelecido, de romper com o padrão estabelecido e adotar um novo padrão. Porque a tecnologia já existe. Assim, com a quantidade de matéria-prima que a gente tem no lixo, a gente não precisa produzir mais nada. Não, gente, Mas, vocês estão entendendo? porque tudo se transforma e já existe tecnologia para isso. Mas existe um mercado estabelecido que quer continuar dessa forma, né? Então, assim, a gente depende do que hoje em dia? A gente depende exclusivamente de vontade política. E essa é uma mudança bem profunda. Sim, sim. Você já falou de algumas boas práticas. Falei no início, né, gente, que o tema é consumo consciente. Você poderia compartilhar mais dessas boas práticas que você faz aí, né, no seu dia a dia, relacionado a consumir de forma cada vez mais responsável? Eu sei que, por exemplo, você parou de comprar água mineral, né, de garrafa PET e substituiu, por exemplo, por um filtro de barro. Como que foi essa sua experiência, essa transição, que já faz algum tempinho, né? Já Mas faz. me conta. Então, eu ficava muito... Porque, assim, a água que a gente recebe na torneira, mesmo tratada, ela é uma água cheia de química, né? Tem a questão dos hormônios, por exemplo. Os hormônios que a gente usa, seja na pílula anticoncepcional ou os remédios que a gente toma, não existe processo que tire isso da água, né? Quer dizer, existe, mas, enfim, não é, a água que a gente recebe tratada não tira isso. Sim. Então, a gente recebe uma água cheia de hormônio, cheia de produto, de química, né? Só que isso também tá na água mineral, porque isso entra no lençol freático, né? É muito... é pesado o negócio. Mas aí eu ficava muito preocupada com essa questão, assim, tomando água mineral muito por conta disso. E aí depois eu descobri que o filtro de barro, ele tira aquele filtro simples, você coloca uma vela, que é um filtro normal de barro, você coloca uma vela que ela é um pouquinho mais potente, que tem um pouquinho mais de etapas de filtragem, e você consegue uma água que é praticamente livre de uma água muito boa, uma qualidade muito boa. E o filtro de barro é uma coisa barata, uma tecnologia brasileira, e é uma tecnologia extremamente eficaz. Exatamente. Né? Mas o Rio de Janeiro às vezes oferece uma água tão ruim que nem o filtro de barro segura. E aí tem que voltar a comprar água mineral, né? Volta e meia acontece isso. Na minha família a gente sempre, desde que eu me conheço por gente, a gente usa filtro de barro. E é uma delícia, super recomendo, gente. E outras boas práticas, assim, no seu dia a dia, com a sua filha, enfim, o que vocês Então, buscam? as coisas são meio básicas, assim, né? Mas é isso, a gente separa o lixo. Tá na minha meta começar a compostar, não comecei ainda, mas tá lá. Mas a gente separa o lixo, a gente usa sacolas de tecido quando a gente vai ao mercado, a gente não usa sacola plástica. A gente sempre opta por materiais que não sejam feitos de plástico, se possível que sejam, né, de material que tenha sido reciclado, a gente dá reuso para quase todas as coisas que são possíveis de serem reusadas. A gente toma cuidado com as nossas escolhas. Eu acho que isso é o mais importante, assim, sabe? Você pensar na hora de comprar, não comprar por impulso. Então, quando eu vou comprar uma coisa, eu vejo que a embalagem é toda cheia de milhões de pedaços e de coisas que vão ser descartadas imediatamente, eu já não compro, sabe? A gente compra orgânicos, então os orgânicos eles não vêm embalados, eles vêm numa sacola, né, soltos. É uma sacola que é reutilizada depois. A gente aproveita tudo dos alimentos que a gente compra. Tem muita consciência para não ter desperdício. Então, assim, os alimentos chegam, por exemplo, os orgânicos chegam, a gente já faz uma triagem do que precisa ser consumido primeiro.
já higieniza, a gente usa todas as folhas, né? As folhas da beterraba, as folhas da cenoura, todas as folhas que são comestíveis, né? A gente não come só a cenoura, a gente come também a folha da cenoura. E a gente não desperdiça alimento na minha casa, assim. A gente faz a quantidade que a gente vai comer e não vai comida fora. Isso é regra na minha casa. Assim. Comida fora é motivo pra... Não, e não tem, né, gente? É tanta gente passando fome, né? Assim, realmente essa conscientização que você faz dentro da sua casa é importantíssimo, porque tem gente aí passando fome e não tem alimento, gente. E o alimento básico não tem. Você sabe que hoje eu tô aqui no hotel em São Paulo, né, conversando com você. Hoje, no café da manhã, eu pedi um omelete. E aí eu conversei com o garçom e eu falei, mas qual é o tamanho dela? Aí ele falou, ela é mais ou menos desse tamanho, assim. Aí ele me mostrou, né? Aí eu falei, é porque eu não vou comer ela inteira. Tem como fazer com menos ovo? Ele falou, tem, a gente faz. Com quantos ovos a senhora quer? Eu falei, eu quero só com um ovo, tomate e queijo. E aí ele falou, tá bom, então eu vou fazer. Aí ele trouxe uma omelete pequenininha, né? Aí ele agradeceu, ele falou, muito obrigada pela sua consciência. Olha, eu falei, gente, mas a gente não devia ser assim sempre. Por que eu vou pedir uma coisa a mais que eu não vou comer? Exatamente. Né? Assim, por que eu vou jogar comida fora? Eu não consigo isso. Pra mim é uma coisa, um desperdício que... Porque eu penso no ciclo inteiro, né? Eu penso no ciclo inteiro desse alimento. Né? Outra coisa que, assim, que eu faço é com relação à carne e alimentos de origem animal. Por exemplo, hoje eu comi o queijo, mas não é uma prática normal. Eu procuro comer sempre queijo de castanha ou de vegetal, né? Minha filha sempre tomou leite vegetal. Eu ia falar, nunca tomou leite de vaca. Mentira, porque ela come sorvete. Sim. É que a gente não precisa ser radical, né? Você pode encontrar um equilíbrio. Sim, né? E assim, cada um com a sua particularidade, exato. Né? A gente sabe que nem todo mundo consegue, de repente... parar de comer carne, ou até o dia a dia, né, as boas práticas, de repente, para mim é difícil começar a usar maquiagem, né, vegana, de repente, seja por conta do valor, e que até, voltando um pouco do valor, se você colocar no papel, é sempre mais barato, porque se você coloca... Mas os produtos veganos são muito mais baratos. Mas até todos as pessoas falam assim, não, e o que mais, sei lá, seja maquiagem ou produtos de limpeza, não, é mais caro, então, mas se você colocar no papel, você vai ver que no final a sua conta é muito mais cara, porque você usa um produto cheio de produtos químicos, que vai impactar não só você, mas o meio ambiente, e que no final você vai ter gasto com remédio, porque alergias, enfim, isso é comprovado, tem relação com produtos químicos, seja de uma roupa que você veste, seja do seu lençol, seja de uma maquiagem. Então, no final, gente, sai caro. E suponhamos assim que você, eu adoro os produtos da marca tal, tudo bem, mas então vamos pensar assim, você precisa ter 15 tons de batom. Você precisa realmente, porque assim, vai vencer, você vai jogar fora, porque vai ficar vencido, você não vai dar conta de usar esse batom inteiro. Então você precisa ter 15 cores. Por que você não tem 3 que você vai misturar e você vai fazer milhões de cores possíveis? Por exemplo, esse que eu tô aqui agora não é um batom, eu misturei 3, sabe? 3 que eu tenho, eu vou misturando e vou fazendo mais vermelho, mais rosado, mais... Você não precisa ter 15. Exatamente. Então, assim, controla o seu consumo, controla a forma que você, sabe, compra 3 batons em vez de você ter 15, que você vai usar os 3 até o final. Sim. E você não vai ter que jogar fora, sabe? Você não precisa ter 20 tons de blush, sabe? Você não precisa ter essa quantidade de coisas que a gente tá acostumado a ter e que a gente não usa e joga fora. Uhum. Exato, gente, vocês viram, né? É simples, é fazer a sua... Da omelete, gente, ela simplesmente teve uma atitude, que é o que o consumo consciente pede, né, gente? Pensa antes de consumir, tem atitude, né? Pra quê? Saiba os produtos que você tá comprando, saiba de quem, né, tá fazendo esses produtos. São perguntinhas básicas do dia a dia. E dá valor também ao seu dinheiro, né, gente? Porque a gente quer consumir coisas que façam bem pra gente e, mais uma vez, faz bem pra gente, faz bem pro meio ambiente. Se vem do meio ambiente, só tem como fazer coisa boa, e, gente, não tem como prejudicar. A gente tá chegando já na reta final, com muita tristeza, gostaria de ficar aqui, a gente conversando, muito bom. Gente, sou suspeita, né? Mas eu acho que vocês também se surpreenderam aqui com toda essa troca de boas práticas.
Mas antes de encerrar, eu queria que você falasse da sua peça, né? Que tá aqui em São Paulo, a gente já tá aqui, mas ela tá rodando aí pelo Brasil. Conta um pouco dessa sua peça. Isso, esse espetáculo chama Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito. A gente estreou em janeiro no Rio de Janeiro. Em junho a gente começou a fazer turnê pelo país, já percorremos várias cidades. E aí em setembro a gente veio aqui para São Paulo. A gente fica até o dia 29 de outubro no Teatro Raul Cortez, de sextas a domingos. Sextas e sábados, 21 horas, domingos, 18 horas. A gente fica até o dia 29 de outubro e depois a gente segue viajando pelo país. Então, de repente, a sua cidade daqui a pouco está no nosso radar. E aí, se você ouvir esse nome, Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito, corre pro teatro, porque é garantia de boas risadas. Viu, gente? Então, ó, fica Deixa eu ligado. falar o elenco. Sou eu, Larissa Maciel, Vera Fischer e Mohamed Harfouch. Texto de Eduardo Bacher e direção de Tadeu Aguiar. Viu? Só ficar ligado. E para terminar, deixa uma mensagem para que cada vez mais, né, Larissa, as pessoas tenham esse despertar e comecem cada vez mais a se conscientizar realmente que meio ambiente é responsabilidade de todos nós. Não só, né, as pessoas têm esse olhar de, não, a empresa tem que fazer, as empresas têm que fazer a sua parte, os nossos governantes, sim, cada um fazendo a sua parte. Mas nós fazendo, né, a gente como cidadão começando a fazer a nossa parte, a gente consegue, né, mudar. Exatamente. Bastante. Eu acho que pelo resumo do que a gente conversou aqui, a gente chega num ponto comum, que é o quanto o impacto das nossas escolhas faz diferença. Né? Então, assim, é uma questão de realmente não ir no modo automático, né? Você parar e pensar nas suas escolhas do dia a dia, né? Que você escolhe, onde você escolhe consumir, de que forma você escolhe se relacionar, né? De uma forma pensando sempre que é isso, assim, a gente tudo que a gente faz gera um impacto. Então, se você pode escolher gerar menos impacto, por que não fazer isso? E as escolhas são simples. É o exemplo do omelete que eu dei hoje né, antes da nossa conversa. É o exemplo de tudo que você pode fazer, que está ao seu alcance. Sabe? Se todo mundo fizer o que está ao seu alcance, eu não tenho alcance de fazer muita coisa. Mas você tem, pensa, reflete um pouquinho sobre. Não vai no automático, sabe? Quando você for pegar aquele copo que você vai usar uma vez só e você vai jogar fora, segura o copo um pouquinho, fica com ele com você, coloca ele na bolsa, quando você for beber água de novo, usa o mesmo copo, sabe? Isso tá no seu alcance. Claro que a gente tem mudanças que são muito maiores que precisam ser implementadas, e aí a gente vai chegar no lugar da vontade política, né, que a gente já falou também, mas existe muita coisa que pode ser feita no âmbito individual e que depende de você começar. Viu, gente? E é isso, são pequenas atitudes, é que nem, né, só para fechar aqui. Economizar água, mas eu já economizo quando eu vou tomar banho, quando eu vou escovar o dente, mas a roupa tem um gasto de água. Então, por exemplo, um jeans, o gasto de água na produção de um jeans chega até 15 litros. Você pode comprar, eu mesmo um dia queria comprar uma saia jeans, eu falei, não, mas eu não quero uma saia jeans, porque eu sei todo o impacto. Eu vou comprar uma semelhante. E achei de reaproveitamento de camisa, Larissa. Mas que você olha, você fala que é uma saia jeans. E foi reaproveitar uma camisa e não teve um gasto de uma gota de água. E eu acho que escolher também, eu acho que essa fast fashion é muito perigosa. Bastante. Né? Se você escolhe peças atemporais, você vai usar elas por um tempo muito maior. Né? E você vai continuar se vestindo bem. Você não precisa usar aquela coisa que é uma moda tão específica que vai durar uma temporada, né? Exatamente. Apesar, até porque, né, moda boa, gente, é aquela que se sustenta, não aquela que se descarta. Exato. Né? Gente, é isso, Larissa. Só agradecer por esse bate-papo tão gostoso e com tanta troca aí, você compartilhando com a gente as suas boas práticas do dia a dia. Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. Ai, que bom. Pessoal, fico por aqui. Bora cada vez mais a gente refletir sobre as nossas ações e cada vez mais consumir de forma responsável para que a gente possa garantir cada vez mais um futuro melhor para todos nós. Fico por aqui, bora reduzir, reutilizar e reciclar sempre. Mas antes, reflita, tá bom? Fui! Tchau!